vou chamar aqui a pastora Aline. A pastora Aline, ela já tem sido uma voz no Brasil inteiro sobre inclusão, com o trabalho do Ministério Kids. A nossa igreja tem sido muito relevante nessa área e você precisa também avançar, porque as necessidades estão aí e ela quer dar um recado para vocês, para que vocês também tenham uma igreja relevante e inclusiva. Deus abençoe, pastora. Amém. Bom dia! Não sei se tem alguém aqui com alguma deficiência visual. Se tiver, eu peço para que sente mais à frente, porque a leitura labial ajuda. E se tiver alguém também com uma deficiência auditiva, também chegue para frente, para que a gente possa tentar fazer alguns sinais. Está sendo gravado? Tá? Então, se tem quem vai assistir a gente pela internet, não sei se tem alguém com alguma necessidade visual. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo amarrado, estou com um vestido amarelo, de florzinhas vermelhas e rosas. Estou num púlpito que está extremamente iluminado com LED verde e com a maioria das partes pretas. Isso ajuda eles a entender e a visualizar quem está falando com eles. Amém? Vamos lá, gente. Inclusão. Inclusão no Ministério Infantil, inclusão na igreja não muda muito. Muda a linguagem. Somente a linguagem da forma como a gente fala. A forma que a gente fala com criança e a forma que a gente fala com adulto. A forma de se comunicar, como bem a nossa irmã falou, a forma de comunicar é tudo. E o que difere a forma como a gente vai falar com uma criança ou com um adulto no Ministério Infantil ou numa igreja local de adultos, é a forma como a gente vai se comunicar com ele. E o que é mais importante para eu trazer em 15 minutos, que é muito pouco, mas que é mais importante eu trazer para vocês. Eu queria que vocês começassem a refletir a forma como vocês estão gerindo a igreja de vocês, a forma como vocês estão olhando para a igreja de vocês, quando a gente fala de inclusão e acessibilidade. Por exemplo, primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre Isaías 56. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração. De quem? De quem? Gente, sou pastora de criança, é assim mesmo, tem que repetir. De todos os povos. E será que nós estamos alcançando todos os povos? Será que o seu todo ele está limitado a uma faixa etária? Será que o seu todo está limitado a uma deficiência? Será que o seu todo está limitado a uma parte da igreja? Aline, eu não faço exclusão de ninguém. A inclusão vai muito além da exclusão, se você faz ou se você não faz. Sabe por quê? Por exemplo, talvez você, sem mesmo saber, por falta de conhecimento, eu sempre falo, gente, ninguém exclui dentro da igreja de Cristo. Eu não posso acreditar que dentro da igreja de Cristo alguém exclua. Não pode ser, não existe essa hipótese. Mas por falta de conhecimento, nós segregamos. Como é isso, Aline? Como é isso? Dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério infantil, nós separamos as pessoas. Existe dentro do mesmo ambiente, existem as pessoas ali que são ditas como normais, que de normal ninguém tem nada, mas são ditas como normais. E temos as outras com deficiência no canto ali. Por exemplo, no Ministério Infantil eu falo muito. É você pegar aquele grupo de crianças autistas, que acontece, eu vou em muitas igrejas e ainda estão acontecendo isso. Elas conseguem receber todas as pessoas, mas por não saber lidar e se comunicar com elas, elas separam no mesmo ambiente. Você, pastor, você vai cuidar desse grupo aqui, tá? Esse grupo aqui com deficiência auditiva, esse grupo aqui paraplégico, esse grupo aqui você vai colocar aqui e você vai cuidar deles. Isso chama segregar. É você deixar que todo mundo entre na sua igreja, convidar todos a entrarem, mas dentro você separa os grupos. E a gente acaba fazendo isso de forma muito natural, irmãos. A gente acaba fazendo isso de forma rotineira, porque a gente acaba tentando, achando que está ajudando. Como eu não entendo, vou colocar aqui esse grupo para cuidar desse. Vou colocar aqui, ó, esse grupo separado aqui. Mas não é isso que a palavra de Deus nos chama. Ou você pode ter avançado. Aline, eu não segrego. Na minha igreja, não. Na minha igreja, todo mundo está junto. Eu não segrego. Aí a gente já avançou. Beleza, a gente não está segregando. Mas será que a gente está incluindo? Ou a gente ainda está integrando? O que é integrar? Integrar é você estar aqui, sua igreja está lá, uma igreja totalmente acessível, uma igreja onde que todos podem entrar, está todo mundo aqui
Ninguém está separado. Estou falando de uma forma bem didática para vocês entenderem. Todo mundo, que nem vocês estão me ouvindo aqui, e eu estou pregando. E eu estou falando sobre José, estou falando da trajetória da vida de José, estou falando que José, né, foi lá renegado pelos seus irmãos, foi vendido, mas a história de José é linda. José creu em Deus e ele foi levantado como segundo homem. Será que todo mundo que está dentro da sua igreja consegue entender o que eu estou falando? Melhor, será que todo mundo que está aqui hoje consegue entender como eu estou falando? Se eu te disser que tem pessoas aqui que têm déficit de atenção e ela não está entendendo o que eu estou falando, você acredita? E sabe por que ela não está entendendo? Porque eu sou uma pessoa que fala extremamente rápido. E as pessoas que têm déficit de atenção não compreendem. Com essas pessoas eu deveria falar mais devagar. Com essas pessoas a gente tem que ter outro tipo de leitura. Então, como eu resolvi isso numa igreja local? Você não está falando de ministério infantil, onde tem uma equipe ali, onde eu possa colocar recursos visuais. Talvez, conforme você vai falando, você ter a leitura dinâmica ali, para a pessoa poder acompanhar. Então, são várias estratégias que eu não vou conseguir dar para vocês hoje, mas são várias estratégias. O que hoje eu estou fazendo aqui, nesses minutos que eu tenho, é trazer para vocês informações para que vocês reflitam. Aonde a minha igreja está? A minha igreja é uma igreja de todos os povos ou eu ainda estou segregando ou integrando? Porque inclusão tem a ver com o quê? Tem a ver com você entender as diferenças do outro. Inclusão é quando eu me importo com o outro. Eu gosto de um exemplo de inclusão muito prático. É chegar hoje um irmão na sua igreja com obesidade mórbida. E aí ele vem entrando lá. E aí ele, claro, ele vai sentar naquela cadeira ali. Essa cadeira não cabe ele. Ele vai estar com a metade do corpo para o lado de fora e metade do corpo na cadeira. Isso não é inclusão. Ele vai estar ali incomodado, ele vai estar ali envergonhado. E será que ninguém consegue se atentar para isso? E o que eu faria, Aline? Você, visto a recepção que essa pessoa está entrando, já teria, que claro que a gente não tem isso preparado, a minha igreja também não tem isso preparado, mas você corre em algum das salas, pega uma cadeira um pouco mais confortável, pega a cadeira do pastor, pega a cadeira de alguém, coloca essa cadeira num lugar estratégico para essa pessoa poder sair, ir ao banheiro, sem que ela passe vergonha, sem que ela se sinta constrangida, e ela consiga sentar e receber a palavra de Deus, como todos nós. Gente, aqui é apenas alguns pontinhos, só para a gente entender a diferença de integração, inclusão e segregação. Eu não vou entrar nem em exclusão, eu não posso crer que o povo de Deus trabalhe com essa hipótese, que é simplesmente ignorar os nossos irmãos. É simplesmente não se importar se tem uma pessoa ali no canto que não entende o que eu falo, o outro que não enxerga, o outro que não escuta, e você não trazer a acessibilidade que Deus nos mostra na Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Davi é um grande exemplo quando ele manda chamar, né, quando ele se preocupa se tem alguém vivo na família de Jonas, e ele manda chamar lá Mefibosete para sentar à mesa com ele. Estou encurtando muito a história, mas ali é o maior exemplo de inclusão, porque naquela época os deficientes não sentariam à mesa. Naquela época todos os deficientes são renegados, mas Davi mostrou o quê? Que ele podia sentar à mesa com o rei. O que eu quero falar para vocês? Que todos são convidados a sentar à mesa com o rei. Todos estão convidados a sentar à mesa com o rei. Não somos melhores e nem piores. Somos apenas diferentes. E como eu digo para as minhas crianças, está tudo bem ser diferente. É legal ser diferente. A ONU fez esse símbolo, criou esse símbolo, é um símbolo de acessibilidade, é uma figura simétrica, conectada por um círculo e os 4 pontos. O que significa que esses braços abertos simbolizam a inclusão de todas as pessoas. Então, se a sua igreja quer colocar um símbolo de acessibilidade, muito cuidado. Às vezes eu chego na igreja e tem um símbolo de quebra-cabeça. Esse símbolo é do autismo. Então, tem símbolos que são símbolos muito específicos. Esse é o símbolo que nós devemos usar para dizer que nós somos uma igreja acessível. Uma igreja que entendeu Marcos 16:15. Pregai o evangelho a toda criatura. Não é acessibilidade, muitas pessoas me perguntam, falam assim, quando eu vou ministrar nas igrejas, eles falam assim, mas pastora, me fala uma coisa, eu ainda não tenho rampa, eu ainda não tenho elevador, e como é que eu faço? Acessibilidade e inclusão vai muito além disso, queridos, muito além.
É muito mais você olhar para o outro, se preocupar com o outro. É óbvio, eu não estou aqui ignorando, porque isso é uma legislação. Precisamos ter rampa, precisamos ter elevador, se for o caso da igreja, né, de muitos andares, enfim. Mas eu quero te dizer que a acessibilidade vem da sensibilidade de você olhar para o outro, de você criar caminho para o outro, de você criar acesso ao outro, de fazer com que aquela pessoa se sinta bem na sua igreja, independente da sua condição. E agora eu queria, para fechar, eu não vou manter os meus 15 minutos, eu quero falar para você que muitas pessoas me questionam quando eu trago essa linguagem da inclusão tão clara e trazendo ela de forma tão tão simples, como se todo mundo conseguisse fazer e todo mundo consegue fazer sim. Mas algumas pessoas me questionam, e aqui eu estou diante de muitos pastores, eu gosto quando está assim, porque se alguém pensar diferente de mim, eu faço questão que vocês vão lá no meu WhatsApp, vão lá na minha rede social, pode me chamar no privado e falar, pastora, está aqui ó, a palavra de Deus que você não achou. Porque algumas pessoas me questionam por que eu prego tanto sobre inclusão para crianças e para adultos e para deficientes, se por acaso alguns deles não têm consciência, não têm o intelectual, não têm o cognitivo tão apurado como o nosso, será que eles não estão salvos? Será que as crianças autistas não estão salvos porque eles têm um cognitivo comprometido? E aí é onde eu falo, eu não achei nenhum lugar na Bíblia, se alguém tiver uma passagem onde diz que essas pessoas e essas crianças estão salvos pela graça de Deus, me passem, eu não conheço. Eu só conheço Marcos 16:15, pregue o evangelho para toda criatura. E aí eu faço por obediência. Mas se ele não entender, não depende de mim, até porque o entendimento não vem do homem, vem de Deus. Nem quando eu estou pregando para você, esse entendimento não passa de mim para você, ele vem do alto para você. Então não depende da gente. Então a gente faz a nossa parte, a gente prega. E Deus traz a sabedoria através da sua graça. Mas digamos que sim, digamos que esses irmãos estejam certos, como eu já fui interrogada na internet. Digamos que sim, que a graça de Deus virá sobre esses que não têm entendimento. Que a graça de Deus virá sobre essas crianças, esses adultos que não compreendem. E eles serão salvos. Bom, se essa for a verdade, eu quero te contar, quero te perguntar, será que as famílias dessas pessoas, dessas crianças, elas também serão salvas pela graça? Porque deixa eu terminar te contando uma história. Um dia eu estava no Ministério Infantil, estava lá perto da porta, e eu vi um pai chegando, e ele chegou e abriu a porta e falou, mandaram chamar meu filho. Aí eu falei, qual o nome dele? Ele falou, o nome do filho. Eu falei, se me dá uns minutinhos, ele tá. Eu corri, procurei a criança, estava com a líder, tem uns 5 anos. E eu falei, o que houve? Ela falou assim, ele está muito inquieto, ele não está conseguindo parar, ele já gritou e eu não consegui fazer nada e chamei o pai para entender o que está acontecendo. Falei, você espera um pouquinho, eu vou voltar lá e eu já volto aqui para ficar com você. Ela, tá bom. Voltei e falei para esse pai assim, paizinho, tá tudo bem. A líder não conhecia o seu filho, mas eu já vou ficar com ele. Fica tranquilo, volta lá para o seu culto, assiste, no final vou esperar você aqui com ele. Aí ele todo desconfiado, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Porque esses pais, eles são muito desconfiados, né? A criança era autista. Eles são muito desconfiados. Então, se você, por exemplo, se eu andar com uma criança por aqui, autista no meio da igreja, e os pais verem, eles já vêm atrás de mim e falam assim, o que aconteceu? Sempre acha que eu vou ter algo ruim para falar. Porque eles estão machucados. Então, esse pai voltou para cá muito sem entender, mas ele voltou. E eu fui lá, usei algumas técnicas. 5 anos atrás, eu ainda não sabia o que eu sei hoje. Então, foi mais difícil conter aquela criança, tal. Mas, enfim, quando chegou no final do culto, como prometido para o pai, eu peguei a criança e fiquei. E fiquei com ele ali. E o pai chegou e ele falou, eu falei assim, olha, eu queria te dizer que foi uma bênção. Eu queria te dizer que nós ministramos na vida dele, que ele ouviu o louvor, que ele ouviu a palavra, e eu creio que a palavra entrou. Quando eu comecei a falar com esse pai começou a chorar. Mas esse pai, ele não chorou, porque quando a gente fala de choro, aquela emoção, que a lágrima desce. Ele chorava de soluçar. E ele estava tão emocionado que ele queria me abraçar. E aqui na nossa igreja a gente é muito assim, né? Homem e mulher. E eu meio que fazendo assim, e ele querendo me abraçar. Mas eu vi a emoção daquele pai. Quando ele conseguiu se acalmar, ele falou talvez uma das frases mais difíceis que eu ouvi na minha vida.
Ele falou, essa era a última oportunidade que eu dava para a igreja. Eu já passei por 3 igrejas e nenhuma delas aceitou meu filho. Quando o nome do meu filho apareceu no telão lá, eu já falei, acabou, para mim já deu. E agora você traz aqui, dizendo que ele foi ministrado, que ele ouviu, eu estou sem saber o que falar. Queridos, quantos passaram pela nossa porta e nós não estávamos lá para falar com esse pai que aqui sim é a casa dele. Ainda que haja salvação para os que não entendem, ainda que houvesse salvação para as crianças, o qual eu não acredito porque não é bíblico, ainda que houvesse pela graça de Deus, será que o Senhor também vai alcançar essas famílias na casa deles? Pela graça dele? Será? Porque onde não tem espaço para o filho, não tem espaço para a família. Então o que eu quero terminar refletindo com vocês é, quantos estão passando na porta da nossa igreja e não entram, porque não conseguem enxergar acessibilidade, não conseguem enxergar que ali dentro existem pessoas que amam a todos sem olhar para as diferenças? Não consegue chegar a uma igreja que está se preparando, porque deixa eu te falar, em 1996 era 176 para um autista. Em 2010, esse número já caiu para 56 para 1. E o 2020 ainda não foi nem feito. São dados do IBGE. Então, só está aumentando. Ou a gente se prepara, ou a gente vai continuar deixando essas famílias perecerem dentro de casa. Eu fiz uma live com um pastor muito relevante. E esse pastor virou para mim e falou assim, Aline, a minha igreja não tem. Eu não vejo. Minha igreja não tem. Esses autistas todos que você fala. Aí eu falei, ele falou, onde eu estou errando? Só que é um pastor aqui, e eu aqui. Eu falei, eu vou falar que esse pastor está errando, é ruim? Ficar quietinha aqui na minha, o meu Senhor, me dá a estratégia aqui. Eu toda tímida, eu falei assim, pastor, será que eles entenderam que a sua igreja está preparada? Ele? Eu falei, talvez, não é que você não faça, a igreja tem muitas frentes. Vocês, pastores, estão ligados em muitas frentes. Realmente precisa levantar alguém lá para ser essa porta-voz. E aí ele falou assim, tá, talvez. 3 meses depois, esse pastor estava pregando aqui. Ele pediu para falar comigo, ele falou assim, você não estava certo, menina? Quando eu botei lá, quando a gente se reuniu depois daquela live, levantamos uma equipe, não é que veio um monte de família da cidade? As igrejas precisam alargar as portas, mas isso não significa abrir as portas, isso significa ter o olhar de Cristo. O olhar de Cristo, um olhar que não diferencia, um olhar que ama. E para isso você precisa sim ser treinado, levantar equipe. E para finalizar, em maio, nós vamos ter aqui um seminário de inclusão. Por quê? Infelizmente, não temos muitas pessoas falando sobre esse assunto. E eu já não consigo mais atender todas as igrejas que nos convidam para ir. Para poder todo mundo ser atendido, para a gente realmente entender que está todo mundo entranhado na visão da inclusão e como fazer, nós vamos fazer aqui no dia 14 de maio. Olha minhas redes sociais, mas 14 de maio nós vamos fazer um grande seminário de inclusão aberto para as igrejas de fora. E aí toda a igreja vai estar tomada de salas com como atrair, como pastorear, enfim, todas as partes mais práticas de como incluir a igreja de Cristo dentro do rebanho, que está lá em Marcos 16:15. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado.